Olá amigos, é um prazer poder nos encontrar nessa manhã, nesta tarde ou em qualquer fuso horário que você tiver contato com essa mensagem. Eu gostava de fazer uma pergunta sincera. Para ti o que é fé? Às vezes quando pensamos em fé, há várias perspectivas ou idealizações que tentamos apresentar a respeito desse tema. Porém, há uma situação no livro de Gênesis, com a história de Abraão, que me chama muita atenção. Gênesis 22, versículo 4 a 5. Diz a palavra de Deus: No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: Permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino vamos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. É interessante olhar a perspectiva do qual Abraão coloca neste texto. Voltando um bocado à história, todos nós soubemos o que Abraão foi fazer. Abraão foi chamado por Deus para sacrificar o seu filho. Só que Abraão, vendo o lugar de longe, ele diz aos seus serventes: Eu e o meu filho vamos ali a adorar. E havendo adorado, voltaremos. A pergunta que não quer se calar é: o que Deus mandou Abraão fazer? Sacrificar. E o que Abraão disse aos seus serventes? Adorar. Quer dizer que automaticamente Abraão estava a considerar a adoração como um sacrifício. Só que essa não é a parte louca na história de Abraão. Primeiro Deus chama Abraão para entregar a coisa mais importante, porque a primeira pessoa que entregou a coisa mais importante foi ele. No livro de João 3, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus, quando nos chama, não nos chama para entregar alguma parte de nós. Ele nos chama para entregar a coisa mais importante que nós temos. E você? O que é que você tem entregue a Deus? Você entrega a Deus aquilo que sobra? Você entrega a Deus o tempo que não fazes nada? Você entrega a Deus os recursos que não precisas? Ou você entrega a parte mais importante de ti? Abraão, Deus o chamou para entregar o filho da promessa, a coisa mais importante que Abraão tinha, a coisa que ele esperou por tantos anos. E Deus estava a convidá-lo a entregar para demonstrar que tudo o que é nosso pertence a ele. Só que outra parte interessante nesse texto é que Abraão disse assim: E havendo adorado, voltaremos. Quem disse que Abraão voltaria com seu filho? Ninguém. Deus disse: Abraão, vai sacrificar. Ele disse: Não, Senhor, eu vou adorar. E quando eu terminar de adorar, voltarei. Quer dizer que Abraão estava a considerar a possibilidade de que, mesmo não voltando com um filho vivo, ainda assim ele voltaria. Que fé é essa? Uma fé que deposita na mão de Deus o presente e o futuro e todas as coisas que virem se realizar. Que essa fé de Abraão possa também transbordar para as nossas vidas no dia de hoje. Entender que tudo o que temos pertence a Deus. E se em algum momento Deus pedir, que estejamos com o coração ávidos e com alegria e satisfação para devolver a Ele, porque nós não passamos de meros mordomos. Abraão teve o seu contato com Deus desde os primórdios, e o facto dele ter aceitado sair da sua parentela, de um lugar de conforto, fez com que ele aceitasse os grandes desafios, e por isso hoje ele é colocado como o pai da fé. Não simplesmente por ter entregue o seu filho, mas por aceitar, começar a marchar começar a caminhar com Deus, mesmo quando não sabia para onde ia, o que aconteceria, ele decidiu ouvir a voz de Deus. O mais importante para nós hoje é aprender a diminuir o volume do mundo para ouvirmos a voz de Deus. Que essa mensagem faça sentido no seu coração. É a vontade de Deus para nós uma oração. Amém.